E aí, pessoal do PNP Opina, em ritmo de Copa, essa semana eu vou fazer 2 vídeos. Vou fazer o vídeo normal e vou fazer esse vídeo aqui, o vídeo extra, o PNP Opina em edição extraordinária. É que como a gente está vivendo a Copa do Mundo e é um evento que tem muitos acontecimentos, são muitos fatos que surgem durante a Copa do Mundo e dividem opiniões, geram algumas polêmicas, né? E algumas irritam, algumas enchem o saco, nos tiram do sério, como por exemplo, desde a abertura até agora, essa primeira semana, teve 3 fatos que eu enchi o meu saco. São 3 polêmicas desnecessárias que eu vi circulando pela internet. O pessoal interpreta mal as coisas, não se preocupa nem em pesquisar como foi que o fato aconteceu, já tem uma enxurrada de hashtags, de espalhar vídeos, fotos e comentários, julgando as pessoas, e tem ruins até de petições públicas pedindo punições de algumas pessoas. Para começar, vamos aqui ao caso do Leonardo Baran, que é repórter. Quem acompanha, né, o noticiário esportivo, ele é repórter do canal Esporte Interativo, um canal que vem crescendo aí nos últimos anos, uma potência da cobertura esportiva brasileira. E o Leonardo Baran foi infeliz numa entrevista que ele fez com o atacante da seleção brasileira, Hulk, no dia anterior ao segundo jogo da última terça-feira contra o México. Que o Leonardo Baran quis fazer a pergunta em relação à alegria do povo nordestino e trocou pela palavra engraçado, e também se expressou mal quando foi falar da questão do sotaque do pessoal do Nordeste. Levou entre aspas, tranca do Hulk, e isso gerou uma repercussão gigantesca na internet, os nordestinos se sentindo ofendidos, que a Ave Maria, que não sei o que foi preconceituoso, que discriminou o Nordeste. Para aí, pessoal. Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Agora também ninguém pode falar mais do Nordeste. E tudo bem que o Baran se expressou mal. Inclusive, ele reconheceu isso. Horas depois pediu desculpa na sua rede social, Facebook, reconhecendo que tinha trocado palavras, que tinha sido infeliz. Mas aí também não dá o direito de pessoas a fazer isso aqui, por exemplo, no dia seguinte, pela manhã, antes do jogo, Leonardo Baran postou uma foto no seu perfil exibindo, né, a sua credencial e o seu ingresso para o jogo. E aí o pessoal xingou, sabe, uma enxurrada de comentários, tipo esse aqui, que desrespeita a pessoa de Leonardo Baran. Então assim, para você que é nordestino e que pela sua ignorância você se sentiu ofendido pela pergunta do Leonardo Baran, você errou muito mais do que ele quando você fez esse tipo de comentário. E quando você julgou, quando você mandou mensagens para o canal Esporte Interativo pedindo a sua demissão, como se você, nordestino, que se acha melhor do que os outros, fosse acima do bem e do mal e nunca tivesse errado. E o pior, julgaram o profissional Leonardo Baran, pessoas que nunca acompanham, aquele típico torcedor de Copa do Mundo. Ele não acompanha o futebol durante os 4 anos, não conhece jogador, time, seleções, e automaticamente os jornalistas que cobrem o esporte. E na Copa do Mundo ele vai curtir a Copa do Mundo, e aí ele sai xingando todo mundo que ele vê pela frente, julgando todo mundo. O Leonardo Baran é um dos melhores repórteres do Brasil, um dos melhores do Esporte Interativo, é um profissional competentíssimo. Quem acompanha o Esporte Interativo sabe que foi um deslize, todo mundo tem direito de errar, e ele reconheceu isso, como eu já falei. Mas é um mega repórter, um mega profissional, e quem conhece ele sabe que ele não fez aquilo por mal. Eu não estou falando do Baran pessoa, estou falando do Baran profissional. Esse eu conheço há muito tempo que eu acompanho ele pelo Esporte Interativo. Ele tem uma carreira belíssima, antes de vir para o Esporte Interativo, em outros veículos, e no Esporte Interativo eu posso garantir, ele não é o tipo de profissional que faz esse tipo de pergunta para ofender. Ele é um repórter diferenciado, que tem perguntas diferenciadas também. Inclusive, na entrevista do jogo anterior com o Neymar
E o técnico Felipe Scolari foi ele que fez aquela pergunta em forma de dinâmica do Neymar fazer uma pergunta para o Filipão e o Filipão fazer uma pergunta para o Neymar. E essa dinâmica foi usada por vários veículos, inclusive pela Rede Globo, que utilizou esse jogo de perguntas entre eles para fazer uma matéria. Então, assim, o pessoal não conhece o trabalho do Baran e esculachou o rapaz pela internet. Eu sou nordestino, com muito orgulho, até defendo muito os nordestinos que são vítimas de certos preconceitos, já foram muito mais no passado e ainda são, mas esse tipo de bobagem, de se ofender com esse tipo de coisa, eu me envergonho de ser nordestino nessa hora, desse tipo de nordestino que se ofendeu com uma bobagem dessa. Eu entendo a pergunta do Baran, mesmo que ele tivesse ido nessa linha, que ele quisesse realmente ter feito essa pergunta. E daí? A gente tem que se aceitar assim como a gente somos. Do mesmo jeito que o pessoal lá do norte tem esse rótulo de viver na selva, de ser indígena, e é mentira, não é isso. E tem cidades gigantescas como Rio Branco e Manaus, Belém, mas para nós e para o pessoal do sudeste, o pessoal do norte mora na selva, né? Então, assim, a gente somos preconceituosos com eles também, né? Do mesmo jeito, nós temos esse estereótipo de ser, sim, um povo engraçado, e somos realmente. O nosso sotaque é uma comédia, mas a gente não pode se ofender com isso. E a pergunta do Leonardo Baran não foi desrespeitosa. Quem está desrespeitando o Nordeste é você, nordestino, que não tem orgulho de ser nordestino e se ofende quando ocorre uma situação dessa. Já o outro caso que durante a semana dominou as redes sociais foi o caso do Lionel Messi, o jogador da Argentina, do Barcelona, por tantos anos o melhor do mundo, que na entrada do jogo contra a Bósnia e Herzegovina, o Messi não viu um garoto que lhe estendeu a mão e deu o famoso vácuo no garoto. Como sempre, tem um gaiato que corta a imagem fora do contexto e espalha na internet. E jogaram na internet somente a parte em que o Messi não aperta a mão do garoto. Depois o Messi explicou que não viu, e na imagem original o Messi retorna à posição de formação da seleção argentina, e aí sendo cumprimenta esse garoto e outros garotos. E o Messi inclusive falou que jamais faria isso, que jamais ignoraria uma criança, até porque tem sobrinhos e filhos, né? E convenhamos aqui, digamos que o Messi fosse um mau caráter que distrata as pessoas. Gente, o Messi ele é mais do que um jogador de futebol. Assim como o Neymar, ele é uma estrela de comerciais, de campanhas publicitárias. A maior grana que ele ganha, olhe lá se não seja de verbas publicitárias, ou seja, com a imagem dele. Mesmo que ele quisesse ser arrogante, ele não seria burro de escolher justamente cadeia mundial de televisão para ser arrogante, né? Ele ia ser arrogante na sua vida privada. E aí eu não sei se ele é ou se não é, mas garanto que naquele momento ele não fez por arrogância, ele fez por uma questão biológica. Aí você vai discutir com Deus, com a natureza, com quem você queira. O ser humano só tem um cérebro e 2 olhos. Eu, particularmente, acontece muito de eu estar andando nos cantos, as pessoas falarem comigo e eu não escutar. Automaticamente eu não respondo. E nem por isso eu sou um mau caráter e que distrata as pessoas. Eu apenas não presto, eu sou meio dislexo e eu não vejo quando as pessoas, não vejo nem ouço quando as pessoas falam comigo. Boto a minha mão no fogo. O Messi não viu, tanto que na volta ele cumprimentou os garotos. E mais uma vez a babaquice do povo brasileiro de xingar o cara, chamar de mau caráter. Destruíram a imagem do Messi. Esse é o grande astro da Argentina, o cara que distrata as crianças. Pelo amor de Deus, gente, vamos usar esse negócio que vocês têm aí na cabeça, que vocês chamam de cérebro. E para terminar, o último caso, que foi do jornalista Eduardo Bueno, que também é escritor, tradutor, famoso aí nessas áreas aqui no Brasil, e ele participa do programa Os Extraordinários durante a semana. É um programa do canal por assinatura Sport TV do Sistema Globo. Quem tem TV por assinatura aí sabe muito bem o que eu estou falando, o Sport TV, que
está cobrindo a Copa e tudo. E esse Extraordinário é um programa que tem Chico Sá, que tem a atriz Maite Proença e outras pessoas lá que ficam debatendo a Copa, não só no contexto futebolístico, contexto histórico dos países que fazem o jogo. Eles fazem algumas graças lá. E estava falando lá da Holanda, o Eduardo Bueno, e citou que no tempo da exploração espanhola, aliás, holandesa, ao Brasil, Nordeste aqui, Natal passou um tempo sendo colônia holandesa, Recife foi muito, e ele disse até em tom, e é lógico que foi em tom de piada, ele é um cara inteligentíssimo, ele não ia falar isso em tom de preconceito, mas o que acontece é o seguinte: se você não tem nível intelectual suficiente para entender uma piada do intelectual, não pare para ouvir um intelectual falando, ou não leia um texto do intelectual, porque a interpretação que fez errada foi vocês. Ele não ofendeu o povo nordestino. Mais uma vez, eu sou um nordestino que tem orgulho de ser nordestino, defende demais a nossa região, mas ele não quis ser preconceituoso. O Eduardo Bueno fez uma piada que na colonização holandesa eles se aproveitaram do potencial de produção de cana-de-açúcar do Nordeste. Então a Holanda juntou o útil de ocupar a área açucareira do Brasil, porque todo o açúcar era refinado. A área rica do Brasil. A área rica do Brasil, aquela bosta lá do Nordeste, que era ótimo, excelente, uma maravilha. O Rio Grande do Sul era o fim do mundo. Esse pessoal uma piada, esse pessoal e é verdade. Tanto portugueses que vieram para cá acabar com as nossas riquezas naturais, não pensem que a Holanda também, no tempo que explorou o nosso país, e principalmente o Nordeste, ela veio de boazinha. Ela queria sim se aproveitar das nossas riquezas naturais. Até deixou mais riquezas do que os portugueses, mais legados, né? Que diga lá as belas obras da arquitetura holandesa que existe em Recife. Eu até preferiria que o nosso Rio Grande do Norte tivesse sido, até hoje, uma colônia holandesa, já que eu não gosto da dominação portuguesa. Eu acho que deu muito prejuízo, não só materiais, a nós brasileiros, mas enfim, isso é uma questão que já se concretizou, não vou ficar aqui discutindo, mas só queria falar isso, que paremos nós de sermos babacas, de criar polêmica onde não tem, de nos sentirmos, e pior, de nos colocarmos como vítimas em situações que a gente não somos. Nós nordestinos já somos sim muito respeitados, e nem tudo que se faz sobre o Nordeste, se fala sobre o Nordeste é com preconceito. As pessoas às vezes erram, mas a gente também erra em relação ao Sul, ao Sudeste, ao Norte, como eu falei, e paremos de nos colocar como vítimas. Tá ridículo isso. Ninguém pode tocar no nome do Nordeste, que todo mundo cria correntes na internet. Foi preconceituoso, perseguiu o Nordeste. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de ser idiotas. Está na hora de nós mesmos pararmos de ser preconceituosos. O maior preconceito que o Nordeste sofre hoje em dia é com esses ativistas de meia tigela que não prestam atenção nas coisas e acabam sendo preconceituosos com nós mesmos e ficam dizendo que é os outros que estão sendo. Valeu, galera, esse foi o PNP Opina, edição extraordinária, comentando aqui algumas coisas que estão acontecendo durante a Copa. A gente se encontra no próximo vídeo e não esqueça, sábado tem o vídeo tradicional do PNP Opina, que também vai ser sobre alguma coisa relacionada com a Copa. Valeu, galera, e até mais.